Bom dia, pessoal! Que maravilha! Estamos aqui mais um dia no nosso broadcast. Connect Your Live, bom dia, galera. Bom dia! É Samuel isso bem aí. empolgado, como Como sempre. vocês podem ver, Samuel, como sempre, extremamente empolgado. Está na última regulagem dele de empolgação. Eu não posso falar muito alto, que senão meu microfone estoura. Então eu tenho que falar Tudo bem, tá baixinho. justificado, tá ok, então. Pensei que você ia falar que o bebê ia acordar, mas, né? Não, ainda Então, ele tá dormindo pessoal, ainda. vamos lá chamar o pastor China para trazer uma palavra para nós? Bora, Vamos vamos lá. lá. A gente volta comentando. Bom dia, amigos! Boa tarde, boa noite. Não sei qual é o horário que você está acompanhando o nosso broadcast, mas eu creio que, independente do tempo, né, do horário, o seu coração está voltado para o Senhor, isso que mais importa, né? Como é bom a gente poder estudar a palavra do Senhor, como eu amo isso. Ter esse tempo de devoção, esse tempo de inclinar o nosso coração. Ontem nós oramos e pedimos ao Senhor que realmente o temor dele esteja dentro de nós, né? Que é uma inclinação a ouvir a voz do Senhor. Né? É uma colocação de humildade, de pessoas que se humilham diante do Senhor. Por quê? Porque a gente tem no nosso dia a dia opinião para tudo, né? Você tem opinião religiosa, você tem opinião política, a gente tem opiniões a respeito das pessoas, como fazer, como agir no seu trabalho, você tem o seu jeito de trabalhar, você tem uma opinião formada sobre uma série de coisas aí. E quem tem opinião já vai com uma ideia pronta, já tem algo registrado, né, na sua mente, já tem um histórico passado. Por que você fala aquilo? Porque você aprendeu, porque você vivenciou, porque você teve uma experiência naquela área. Quando a gente está falando da palavra de Deus, tem um elemento muito legal, né? Que é a renovação da palavra a cada dia, né? O Senhor, o Espírito Santo, ele traz vida. A palavra de Deus é como um rio. A água que você bebeu ontem, você não beberá hoje. A água é nova, a água é fresca. E a gente precisa ler a Bíblia com esse olhar, com essa lupa. Senão a gente fica preso nos ensinamentos do passado, que foram bons, que foram necessários. Mas você imagina que tem níveis mais profundos para a gente mergulhar? Tem tesouros que estão um pouco mais profundos que a gente precisa descobrir? Isso é um privilégio, gente. A palavra de Deus, ela é a sabedoria do próprio Deus derramada sobre o ser humano. Então, a nossa condição precisa ser uma condição de humildade, né? Sermos humildes para inclinar os nossos ouvidos. Olha o que o texto diz, que legal. Capítulo 2, verso 1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras. Então, tem uma condicional aqui. Eu preciso aceitar ou não, porque eu posso ler e não aceitar, né? Eu posso interpretar aquilo que eu estou querendo ouvir. Mas se você for humilde e abrir essa porta, né? É o que nós falamos ontem, não é uma relação de medo com Deus, mas é uma relação de temor, de profundo respeito. Não, eu quero ouvir, Senhor, nem que eu preciso ser corrigido. Se o Senhor quiser me corrigir, me corrija. Eu me disponho, eu me coloco, eu quero agradar, eu quero ser obediente. Né? Se esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria, o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento. Você sabe, eu sei também, quantas vezes o nosso ouvido, a gente sabe aquela expressão, né? Entrou pelo um ouvido, saiu pelo outro. Quantas vezes isso acontece comigo? Né? Num culto, numa leitura da palavra, numa conversa com alguém. Você está conversando com alguém, você não está escutando o que a pessoa está falando, você já está pensando na resposta que você vai dar. Você já está com a resposta pronta, né? Então, isso tira a nossa capacidade, essa aceleração que a gente vive de pensamentos, às vezes tira a nossa capacidade de refletir, de ouvir, de internalizar, de inclinar também o nosso coração para o Senhor. Então, para nós adquirirmos essa sabedoria do alto, essa sabedoria de Deus, é necessário a gente inclinar o nosso coração, a gente deixar o nosso ouvido atento. Olha o versículo 3.
E se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz. Se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Olha aqui a recomendação do escritor aqui de Provérbios, né, de Salomão, é que a sabedoria ela não se encontra de uma forma rasa nem superficial. Nós não nos tornamos pessoas sábias, e ser sábio, gente, é um diferencial para a vida, né? Te traz equilíbrio espiritual, emocional, nas tuas relações, nos teus negócios. Pessoa sábia, ela tem discernimento, ela consegue discernir ambientes, discernir pensamentos, discernir intenções, fazer melhores escolhas. E a palavra do Senhor está dizendo aqui que é necessário uma busca, uma perseverança. Você precisa fazer a lição de casa, se você quer ser uma pessoa sábia. Agora, a pergunta é, você quer ser uma pessoa nécia? Ninguém quer ser nécio, ninguém quer ser tolo, ninguém quer ser enganado, nenhum de nós quer perder tempo da nossa vida, né? Ter o nosso tempo roubado, ter as nossas emoções roubadas. Você não quer isso, você quer viver o melhor, experimentar o melhor. Pois é, a sabedoria dos céus, do alto, né? A sabedoria que vem do Senhor está aberta para nós. Está colocada a palavra de Deus. Não há um livro mais rico, não há mais sabedoria encontrada em um lugar só, como na palavra de Deus. Eu te garanto isso, né? Como a Bíblia, ela fala de assuntos dos mais diversos e ela traz algo, né, que é de revelação, né, que é algo que é do coração do Pai, que é só destinado àqueles que o buscam com perseverança e com temor. Então tem muita gente que conhece a Bíblia, você sabe disso. Tem muitos religiosos, muitas religiões que têm a letra, né, mas não tem a revelação, né? Tem o conhecimento, mas não tem a sabedoria, porque não tem a prática. Sabem muitas coisas, mas não conseguem colocar tanto conhecimento em prática. Isso é uma pena, né? Isso limita a vida da pessoa, porque ela tem conhecimento, todo conhecimento disponível e acessível, mas não consegue usar. É como você ter uma Ferrari em casa, linda, maravilhosa, e você não consegue dirigir, você não consegue sintonizar com os comandos daquele carro. Então você tem tudo, mas você não tem nada, você não usufrui. E não tem muita gente vivendo assim, né? Somos cristãos e a gente não vive o melhor, não vive o melhor das relações, não vive o melhor da vida cristã, não vive o melhor do relacionamento com Deus. Por quê? Nos falta sabedoria. Nós estamos sendo instigados, né, a termos um coração humilde. E olha só, perseverar, nós precisamos clamar a cada dia, nós precisamos insistir. Nada que é de valor extremo é encontrado de qualquer jeito, né? Os tesouros, o ouro, os diamantes, né? Tudo isso ensina pra gente, tem que ser garimpado, tem que ser trabalhado. Essa busca pela sabedoria transforma a tua existência, a tua vida, né? O teu dia a dia. Você vai ser uma pessoa melhor com as palavras de Deus, trazendo transformação diária nas tuas atitudes. Então ele está fazendo uma recomendação aqui, olha, insista. Insistir abre a nossa visão, né? Conforme você vai insistindo naquela palavra, você vai se aprofundando, você está gastando aí um tempo para ler um capítulo por dia de Provérbios, isso vai enchendo o teu coração e você vai pedindo a Deus, né? E essa luz vai abrindo, né? Esse entendimento, o seu entendimento vai abrindo conforme a palavra do Senhor vai entrando no seu coração, vai te trazendo cura, vai trazer cura para as tuas relações, situações que estavam quebradas serão restauradas, sabe? Muitas pessoas são presas aí nos cárceres mentais, né? Nos esconderijos
da sua mente, com segredos, com coisas que machucam tanto, mas ela não consegue abrir com ninguém, né? Mas a palavra de Deus tem essa capacidade de arrancar isso, porque é aquele rio que vai tirando aquela água suja e vai colocando uma água limpa e vai te dando fluência de vida. Que você alcance a sabedoria, que você insista nesse dia, tá bom? Que você incline os seus ouvidos, pare para ouvir a voz do Espírito, respira um pouco, tenha um tempo, leia a palavra de Deus e fala: Espírito Santo, fala comigo através da tua palavra. Eu inclino o meu ouvido, eu dobro o meu coração, para que o Senhor possa trazer essa palavra que me limpa, que me cura e que me transforma. Que assim seja o seu dia, que assim seja a sua vida. Deus te abençoe. Até amanhã. E aí, pessoal, que legal. A gente acabou de escutar aí o pastor China, uma reflexão sobre o capítulo 2 de Provérbios. E a gente está aqui com expectativa, né, com a galera aqui para comentar. A gente sempre fala que é um tempo oportuno de crescimento, desenvolvimento. Não sei você, mas a gente sempre se empolga com essa expectativa também do aprendizado, né, da dedicação, a gente colocar o nosso coração aqui, aprender um pouco mais. E é um livro que traz para a gente realidades, que traz para a gente inovação, criatividade, proteção. A gente vê muita coisa aqui acontecendo no livro de Provérbios. E hoje, no capítulo 2, o pastor China comentou: se aceitares as minhas palavras, né? Como diz aqui no primeiro versículo do capítulo 2. Então, acho que a gente pode comentar aí, os meninos estão aqui também, vão dar aí para a gente suas contribuições. E eu sei que todo mundo aqui está na expectativa de fluir, né? Essa é a nossa ideia, nada muito engessado, é o Bradcast no formato novo. A gente acabou não falando aquele dia, mas a gente está em vídeo também. Você está aqui assistindo a gente no áudio, a gente também está em vídeo pelo YouTube. Então, a gente está fazendo um teste aqui, cada um gravando de um lugar do mundo. Brincadeira, todo mundo aqui na Flórida. Mas a gente está aqui fazendo um teste para também alcançar o pessoal nosso, que está no nosso canal do YouTube, tá bom? Então, vamos lá comentar o livro de Provérbios. O pastor Tina falou um pouco aí. A gente vai seguir agora. Até Hoje falei é Provérbios, né? terça-feira, né? É livro de quê? De Provérbios. Provérbios. Saiu e é sem edição. Broadcast! Connecting your life. Vai, Samuel, manda para nós aí a reflexão do dia. Reflexionamento. Ó, eu vi que o China falou aí da ferramenta, né? A Ferrari, se a gente tiver uma Ferrari e não souber usar, então é como se a gente tivesse, para a nossa vida prática, a nossa vida mesmo, e a gente não está sabendo governar a nossa vida. A gente tem vários lugares do nosso conhecimento, da nossa alma, do nosso espírito, que a gente não tem acesso, mas a gente tem a ferramenta em mãos, que é a nossa própria vida, é nossa capacidade de aprender, nossa capacidade de desenvolver, de se conectar e fazer outros relacionamentos. Mas eu senti falta um pouco, que o China ele comentou, de uma parte que fala sobre a obediência. E aí dá para a gente fazer várias analogias, né, e contrapontos. Um deles é entre o caminho, se eu não me engano, deixa eu conferir aqui, Provérbios 20, de 20 a 22, que está tendo a citação assim: para andares pelos caminhos dos bons e te conservares nas veredas dos justos, porque os retos habitarão na terra e os íntegros permanecerão nela, mas os ímpios serão arrancados da terra. Então, o que eu quero comentar rapidamente aqui com a gente é o seguinte: quando a gente tem esse caminho que ele é mais amplo, ele é melhor, ele tem um prazer mais rápido, ele tem benefícios e atalhos, a gente pode dizer que a gente está num caminho de desobediência. E o livro de Provérbios nada mais é do que um redirecionador para que a gente conecte essa nossa sabedoria humana com a sabedoria divina. Então, com a obediência de Deus e a gente andando nessa sabedoria divina, a gente consegue desbloquear e destravar várias áreas da nossa vida. Uma delas são os relacionamentos, a profissão, a questão da saúde. Não sei se você está fazendo sentido o que eu estou querendo explicar aqui. O que eu estou querendo dizer é que... Mais ou menos. Faz sentido. O que eu estou querendo dizer é só o seguinte: o caminho da obediência, ele está baseado em vários aspectos do que está escrito na Bíblia. Mas no livro de Provérbios, capítulo 2, versículo 20 a 22, ele dá esse exemplo que os retos habitarão. Então, aquele que é justo, aquele que é reto, aquele que é obediente, ele vive por sabedoria. Então, ele
diz não a várias coisas que são, por exemplo, a renúncia, a entrega, ele diz sim a compromisso com Deus, ele diz sim a um caminho que é apenas de subida, uma vida de subida, para que através desse caminho ele consiga ter esse rumo, essa guinada, uma sabedoria além do que ele está hoje. Tá, tem um princípio aí, né, que a gente pode conversar um pouquinho. Eu sempre acho, né, cara, é muito louco isso. Nossos discursos são sempre muito óbvio, formatado pelo meio que nós vivemos, né? Muito cristão, muito certinho, muito correto, muito perfeito. Mas tem um desafio, Samuca, aqui, cara. Se aceitares aqui os meus conselhos, né? Em outras versões fala assim, ó, se você prestar atenção no que eu vou dizer, e a gente vive num tempo hoje de disputa pela atenção incrível, né, cara? A gente não presta atenção nas coisas. Então, Samuca, eu queria complementar o que você está falando, trazendo um ponto lá em cima, talvez anterior, é que tudo isso que você falou, cara, é muito inteligente, muito saudável também, desde que a gente aceite. O problema está nessa aceitação, cara. A gente geralmente não aceita conselhos, né? A gente não aceita, às vezes, prestar atenção. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, cara. Prestar atenção para vocês é modo, vamos chamar assim, default, é natural prestar atenção, ou a gente tem que forçar a prestar atenção? Porque para mim, eu estava pensando sobre isso, quando o pastor Tino estava ministrando hoje de manhã essa palavra, eu fiquei pensando, falei, cara, olha que interessante. Para eu prestar atenção hoje, eu tenho que escolher prestar atenção, porque o meu cérebro quer toda hora escapar da conversa. Então, para você é natural prestar atenção, porque se for natural prestar atenção, é natural que você vai ouvir as palavras, é natural que você vai se desenvolver, né? Nós somos como falar, as folhas ligadas na videira, né? Então a gente vai organicamente crescer. O problema é que a gente não presta atenção. Eu acho que tem um problema aqui, que a gente pode até tratar, que é logo no começo aqui do versículo, que é assim, ó, presta atenção. Se você aceitar essas palavras, você se desenvolve e entra o que o Samuca falou, que é fantástico. Mas só fazendo um ponto aqui crítico a nós mesmos, né? Que às vezes a gente não presta atenção. É louco isso, cara, porque se a gente não ama nosso irmão que a gente vê, a gente não vai amar a Deus que a gente não vê. A mesma coisa, assim, como é que eu vou prestar atenção nas palavras que estão aqui no livro, que eu tenho que buscar ela todos os dias, né? E às vezes uma pessoa que está aqui, tipo, frente a frente comigo, eu não escuto ela, não presto atenção, não aceito seus conselhos. É pesado isso, mas é real. Eu acho que isso é real, né? Para a gente discutir aqui um pouquinho. E é o nosso dilema, cara, né? Como cristão também, né? Eu assim, queria desafiar um pouquinho isso daí, de uma maneira de pensar um tanto diferente, que eu acho que realmente a questão do prestar atenção é essencial. Mas para mim, particularmente, vamos dizer assim, o desafio maior não é o prestar atenção, é prestar atenção em quê? Ou viver o quê? Porque aqui, pelo menos na minha Bíblia, né, está escrito assim, versículo 1 do capítulo 2. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvido à sabedoria, inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e a buscar e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Aí o versículo 6, 7, 8 diz assim, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Olha o versículo 7. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que andam com integridade, guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. Então, uma coisa é que acho que a gente vai até voltar no primeiro episódio do Bradcast, quando nós falamos da mesa. Cara, o Thiago tá marcado com isso, né? É muito claro aqui que Deus, ele vai dar sabedoria, a verdadeira sabedoria, só para uma qualidade de pessoas, os retos. E se a gente, como eu comecei a falar, a gente tem que saber definir o que nós vamos ouvir. Aqui, não simplesmente as pessoas falam, a gente tem que ouvir a Deus, mas ouvir o quê? É muito claro que no nosso coração, na nossa vida, nós temos que guardar os mandamentos de Deus. As pessoas, elas estão muito interessadas em interpretarem aquilo que elas acham que Deus quer ouvir, aquilo que elas acham que Deus quer que a gente venha fazer,
Hoje a gente brinca muito, né? Não quero usar nome, mas é muito comum hoje no Instagram. Você vê pessoas conhecidas ou muitos pastores que estão fazendo aquela... Ah, pastor, que é pecado fazer A, B ou C? É muito comum isso hoje em dia. E a gente focou tanto isso agora de querer saber o que o pastor pensa, que a gente esquece de ver o que está na Bíblia. A gente esquece de ver que se você realmente quiser ter o conhecimento, você realmente quiser ter a sabedoria, você precisa ser reto, andar em retidão perante o Senhor e buscar como a prata e procurar como se procuram tesouros escondidos. Então você entenderá o Senhor. Se a gente não gastar os nossos dias realmente pegando a palavra de Deus, buscando, está escrito aqui numa linguagem, qual é o contexto, por que Deus quis dizer isso, o que essa mensagem quer trazer, não quer dizer nada, Padovan, não quer dizer nada, Samuel. Vai continuar esse mundo do achismo, onde as pessoas não conseguem ir para a Bíblia e elas falam, pastor ABC, o que você acha de tal coisa? Então, nós temos que ter uma vida de retidão, e é aí que eu creio que Deus vai, então, nos abençoar com a sabedoria, e através dessa sabedoria, o temor ao Senhor, o conhecimento das coisas, e aí a nossa vida ela vai romper em todos os sentidos, em todos os lados. Cara, sensacional, né? Muito bom comentar isso, porque a gente vê o quão sério né? O quão atual também é a palavra, como o pastor comentou, né? Incrível como ela vem e se encontra para a gente num momento como hoje, completamente atualizada. Você vê que vocês dois leram os dois versículos, partes diferentes, mas que é totalmente igual, né? Com relação à sua retidão, a você ter bons caminhos e andar direito na vida, vamos dizer assim, né? Mas o ponto cara, que me pegou quando eu estava estudando isso, por que então que o pastor Sheila comentou que as pessoas têm uma Ferrari na garagem, né, cara? Que o conhecimento não aplicado é como uma Ferrari na garagem, né? Beleza, você buscou, você conseguiu, e aí, cara, você tem que andar com ela, você tem que acelerar, você tem que ligar, senão ela vai também enferrujar e vai dar problema em várias coisas, né? E a gente vê realmente, cara, as pessoas que realmente... cara, quando você estava lendo aqui, Tiagão, me vem um temor muito grande, assim, de falar, cara, buscar o conhecimento em Deus, a sabedoria em Deus como ouro, cara. Cara, quem que está fazendo isso hoje, entendeu? É muito raro isso, cara. A gente ter uma vida... vamos ser sinceros aqui, cara. Cara, uma vida que a gente busca mais o Senhor do que o Instagram. Uma vida que a gente fala, cara, eu vou ler a Bíblia aqui mais tempo do que eu gasto vendo bobagem no Instagram, nas redes sociais, tudo mais, né? Acessando coisas que não é a palavra. Então é muito louco isso. Então, se a gente for levar mesmo a ferro e fogo, cara, como tem que ser, na verdade, cara, a gente tá devendo demais, cara. Porque, assim, eu não tô vendo hoje numa geração, principalmente na minha, uma de vocês que é um pouco mais nova e também abaixo da nossa, uma geração que está buscando o conhecimento e sabedoria em Deus como ouro, cara. Sim. Né? E a gente sabe que se a gente buscar, nós vamos ser extremamente forjados, mas também completamente sábio. Né? Tá faltando isso. A gente, quando encontra um sábio, fala, caramba, é porque esse cara buscou como ouro. Ele fez aquela palavra, né? Isso me confronta demais, cara. Ô, Padovan, isso aí que você está falando, e o Thiago também falou, a junção dessas ideias nossas. Porque, por exemplo, a geração atual ela tem dificuldade de buscar com essa intensidade que talvez a nossa geração, ou até mesmo antes da gente, porque eles estão muito desfocados. E esse desfoque, ele tá vindo por muita opção. Tem muita sedução de entretenimento. Então, você tem série, você tem filme, você tem seus amigos, naturalmente, mas você também tem opções de rede social, opção de jogos. Então, tem muita opção que toma o tempo da gente. E como é que a gente vai gastar tempo? Então, se o nosso tempo está muito já preenchido com várias outras coisas que não estudar a palavra, ou andar com pessoas que são sábias, ou então investir esse foco nosso em ser reto, em ser obediente. Porque no final disso tudo, a gente volta lá para o início, né? Quando Deus criou a terra e colocou Adão e Eva. Lá no início, lá atrás, a gente já entendeu que ele colocou aquela árvore para que ele demonstrasse o amor por nós. Porque nenhum amor que ele existe,
ele é um amor que é verdadeiro se não há liberdade. Então, no nosso relacionamento aqui, se a gente tem pessoas que, por exemplo, elas estão com alguém na mão, mas o que que ela está com a pessoa na mão? Ela está manipulando, ela está fechando, ela está enganando, ela está mentindo, mas para manter ela por perto. Se eu abrir a mão e essa pessoa ela foi embora, é porque o relacionamento não é de verdade. É a mesma coisa a gente com Deus. Então, se a gente está com uma ideia, né, que Deus ele nos ama, então ele está prendendo a gente, não, ele está dando liberdade. O que que a gente vai fazer com o nosso tempo? Onde que a gente vai? O que que a gente vai estudar? O que que eu vou colocar para dentro de mim de sabedoria ou obediência? Então, essa junção de tudo que a gente está falando vai dar uma demonstração daquilo que é o nosso interesse e o que que a gente está aplicando na vida. E eu quero continuar no desafio aqui, hoje eu estou desafiando, né? Nós já paramos a pensar, talvez, o porquê disso. Vou ser bem específico naquilo que eu estou querendo dizer. Imagine que quando nós éramos criança, pelo menos eu vou falar de mim, mas claro que é da nossa idade. A questão do conhecimento da palavra, a questão do ensino, do estudo, era muito mais eficaz e muito mais importante do que é hoje, ok? Na questão, assim, culto de doutrina, ou culto de ensino, o crente anda com a Bíblia debaixo do braço, e várias outras coisas, né, que a gente cresceu vendo. E hoje você já não vê mais isso. Mas o que eu quero comentar é que aquilo que o Samuel está falando, né, e o Padovan também, questão das mídias sociais, as redes, as coisas que tiram muito a nossa atenção, mas sabe por quê, na minha concepção? É porque hoje o evangelho está muito fácil para andar, porque as pregações têm sido, Deus só quer seu coração. Não, se você está se vestindo igual alguém do mundo para conquistar ele, não tem problema. Ou não, Deus, sabe, a letra mata, você tem muito conhecimento aí, você não vai adiantar nada. Infelizmente, foi tirado de nós a questão da força do conhecimento, a força do estudo, né? Nós nunca devemos nos apoiar no nosso próprio conhecimento. Nós nunca devemos achar que nós sabemos mais. E, ao mesmo tempo, não sei qual seria a palavra, existe a ênfase e a não ênfase, eu não sei qual seria o oposto da ênfase, mas, tirando assim, foi tirada a ênfase do conhecimento. Hoje já não é mais necessário abrir Bíblia na igreja. Hoje já não é mais necessário, porque a gente tem um telão. Entendeu? A gente fala coisa simples, a gente está melhorando para aqueles, né, para aqueles que não tenham a Bíblia ou chegam na igreja e não tem. A gente já não tem mais aquela coisa, não, vamos ler o capítulo inteiro. Não, a gente só lê um versículo hoje. A gente só pega uma parte, o versículo 22, parte B, e que pega a parte Z do outro versículo. Então, infelizmente, aquele a fundo já não tem mais. Então, as pessoas, elas estão centradas em falar aquilo que elas acham. Eu acho que isso quer dizer isso. O que você acha, Padovan? O que você acha, Samuel? Não existe a ênfase, infelizmente, na liderança em geral, né, no mundo. Estou falando em específico de igreja, de denominação, nada disso. Infelizmente, eu vejo que essa ênfase que nós tínhamos de nos aprofundarmos na palavra já não tem mais. Então, a mídia social, ela simplesmente foi um problema que foi adicionado, né? Essa questão do tempo, ainda mais aqui na América, gente. Imagine se a gente fosse parar, eu já vou passar a palavra. Imagina que se a gente fosse parar para ver e falar assim, a gente tem que buscar a sabedoria como o ouro e a prata. Se a gente fosse fazer um paralelo ao dia de hoje, o ouro e a prata é como se fosse o trabalho, vamos dizer assim. Então, imagina se eu falasse, nossa, gente, quem que gasta 40, 60 horas por semana estudando? Nossa, ficaria monstro, né, cara? Essa é a diferença. A gente, infelizmente, não tem mais isso no nosso meio. Sim, é muito legal o que você falou, né, com relação à cultura, as coisas como estão mudando, né? Cara, onde está a sabedoria? A Bíblia fala aqui, no temor do Senhor, né, cara? A gente vai fazer esse esforço todo e é uma pergunta que a gente sempre tem feito, onde está o nosso coração, né, cara? Porque também eu vejo, eu vim de uma escola onde as pessoas, cara, estudavam também bastante a Bíblia, mas muitas das pessoas, elas estudavam para mostrar conhecimento, né, cara? Para ficar citando versículos de cabeça, tudo mais. Hoje a gente vê que isso não quer dizer nada. Se você não está com isso no seu coração, vivendo isso, transbordando, amando, né, o seu próximo como a você mesmo, cara, de nada vale. Eu acho que para a gente é um grande ensinamento aqui, que a gente tem que, sim, que melhorar, buscar essa harmonização, equilíbrio, né, organizar a vida, né, cara? Priorizar o Senhor, porque Ele é prioridade para nós. Ele tem que ser
Porque é o Verdade. que a gente tem falado, cara. Se você tirar uma semente da terra, ela morre. Se tira um peixe do mar, ele morre. Se tirar a gente da presença de Deus, a gente morre. E só que demora para a gente cair, para cair essa ficha em nós, né, cara? Demora para cair essa ficha na sociedade. E a gente, principalmente, cara, que tá aqui falando no broadcast, a gente tem a responsabilidade também de deixar o padrão, né? Por isso que é importante que o Thiago falou assim, cara, se eu não tenho um padrão de leitura da Bíblia, cara, não importa. Aí eu vou fazer uma defesa minha assim, é, não importa se papel ou digital, entendeu? Porque a Bíblia Sim, ela foi hoje expandida para várias plataformas, mas o hábito da leitura, né, cara? Por isso que talvez até, às vezes, até importante, então, ser a leitura em papel, para os nossos filhos olharem que a gente está com a Bíblia na mão. Porque é diferente do meu filho ver a imagem, tá bom? Falar aqui, olha que interessante, né? Eu estou até sim. me contradizendo aqui, mas que eu acabei de achar um ponto importante. É diferente de minha filha olhar e ver eu lendo a Bíblia aqui, ó, né? Se ela me vê, a Bíblia tá aqui, longe. Se ela me vê olhando, lendo a Bíblia no livro, acho que o impacto visual é muito maior, né, cara? Então Sim. caiu aí uma ficha agora para mim. De repente é Sim. muito importante a gente ler a Bíblia em casa, com a Bíblia mesmo, não só nos meios tecnológicos, né? Que eu acho que ajuda a gente, nossos filhos, com relação ao padrão que eu Sim. acabei de falar. Cara, a gente tem que passar o bastão. Se eu passo o bastão também muito digital, talvez eles nem olhem, nem me vejam lendo a Bíblia, porque falam, não está lendo a Bíblia, tá no iPad, está no celular, né? E só para complementar o que eu estava falando, e você falou um ponto que não era nem isso que eu estava pensando, a meio que você Sim. falou. Era mais uma questão assim, que a gente chega na igreja, já está no telão, e a gente nem precisa nem levar o digital, é a facilidade, exato. A gente não precisa nem levar o digital nem o papel, porque já está lá. É muito legal, porque a gente vai ter tanta coisa para a gente estar discutindo, né, esses dias, Putz, e cara, aprendendo. sensacional esse Eu amo, Provérbios é o livro, né, que realmente ele vai trazer para nós o conhecimento, a minha oração, que no final dessa série, todos nós tenhamos mais vontade, desejo de conhecer a palavra, conhecer a Deus, e realmente adquirirmos sabedoria de poder falar da palavra de Deus. Você falou um negócio muito interessante de lembrar versículo. Nossa, tem uma coisa que eu sofro, eu não consigo lembrar versículo. Eu também não, cara. Eu sei o que está Eu escrito, eu sou sei mais ou ruim. menos onde que é, mas assim, se falar o que está escrito em tal lugar, eu não sei. Mas e é isso que eu realmente acho que é importante, nós sabemos o que está escrito, como poder aplicar para a nossa vida. E assim, uma coisa bem forte que eu vou dizer, aprenda, né, você que está nos ouvindo aí, isso serve primeiramente para mim, aprenda a tomar decisões e ouvir a Deus por você mesmo, né? Não fique dependente de pessoas, de pastores, de influencers, de pessoas que têm conhecimento a mais que você, ou supostamente a mais que você, porque na verdade o que Deus quer, e a gente já falou isso várias vezes, o que Deus quer do ser humano é relacionamento. Ele quer que você chegue para ele e converse, ele quer que você chegue e fale, pai, conta uma história para mim. E a história é a Bíblia, já é a palavra dele. O que ele tinha que falar, ele já falou através da Bíblia. A gente só tem que saber escutar e pedir. O que eu peço para Deus quando eu leio, Deus, me ajuda a entender o que essa palavra quer dizer para hoje. E quando eu falo me ajuda, não é que ele simplesmente vai abrir na minha mente, né? Aí vai ter a área do estudo que eu vou falar. É uma questão de que eu peço, Senhor, onde mais eu posso buscar conhecimento que vai me ajudar a realmente pegar essa palavra aqui e contextualizar para mim? Exato, Isso eu acho maravilhoso, que Deus ele dá a oportunidade para a gente de tanta coisa digital, de tanto conhecimento. Às vezes eu brinco que a gente não precisa mais da Britânica, da Barça. A gente tem tudo no iPad hoje, no Google, você procura, quer saber a definição de palavra, você parece até que sabe alguma coisa, né? Mas é isso aí. Samuel, manda bala aí pra gente aí, Fala que aí, a gente já Samuca. tá Fala e já fecha, Samuca. Vai pra chegando cima. já Não, no concordo final. com tudo que vocês falaram. Acho que a gente está formando uma opinião geral aqui, uma troca de figurinhas. E o principal também que o China falou é que a maneira que a gente vai ter um aprendizado é com humildade. Todas as vezes que a gente recebe alguma informação nova, a gente pode passar por um filtro. E esse filtro, não necessariamente, ele é sempre um filtro baseado em crítica, mas é aquele filtro com o pé no freio, fala assim, será que eu vou parar aqui? Será que eu vou acelerar? Será que eu vou entender isso? Eu preciso estudar, eu não entendi, não tenho base. Então, a humildade, ela é a base desse livro que a gente está tendo. Eu acredito, não, eu creio, está escrito também,
A pílula da sabedoria diária a gente pode ter através de provérbios, através de outras pessoas também, nos ajudando a entender, porque às vezes a gente faz uma leitura da Bíblia, o Espírito Santo não deu revelação, mas ele deu para alguém, e a gente pega esse conhecimento, a gente anota, a gente faz um complementar, e daqui 10 dias, daqui 20 dias, Exato. alguém fala alguma coisa. Então, acho que tudo isso gera isso tudo. Valeu, pessoal. Obrigado aí mais uma vez por estarem com a gente. Obrigado por tudo. Siga a gente nas redes sociais. E essa plataforma nova, agora a gente conta com seu like aí no YouTube. Não deixe de compartilhar com todo mundo. Obrigado. Valeu, gente. Até amanhã. Até mais.